Eu juro que eu quero abordar outros assuntos, mas não dá, porque toda hora aparece um escândalo novo envolvendo Bolsonaro, Mauro Cid e os militares. Agora tá explicado, os militares não queriam golpe nenhum, que eles queriam mesmo era continuar nas maracutaias junto com o governo Bolsonaro. E o interessante é que essa situação toda só está acontecendo por culpa dos próprios bolsonaristas. Eles lascaram o Bolsonaro. Porque se não houvesse a CPI dos atos antidemocráticos, o sigilo telemático do Cid não teria sido quebrado e nós não ficaríamos sabendo do caso do Rolex, ele ficaria ali no sigilo da Polícia Federal. Eles encheram tanto o saco e agora eles tiveram a CPI na maior crise de imagem da história do Bolsonaro. E tem deixado os aliados dele desesperados para 2024. Na sua opinião, o exército queria era dar golpe ou continuar ali pegando dinheiro junto com o Bolsonaro? E é culpa dos bolsonaristas esse escândalo todo? Como que vai afetar a imagem do Bolsonaro? Deixa seu like que eu sei que você está curtindo toda essa situação e se inscreva no canal. Esse escândalo novo envolve um sargento, tem que ser sempre militar, Mauro Cid, que é um coronel, e uma transação muito suspeita ao longo, ou algumas transações muito suspeitas ao longo de aproximadamente um ano. Esse sargento, ele também é muito próximo de Bolsonaro e tem envolvimentos naquele escândalo de rachadinha em caixa 2 da Michelle Bolsonaro. Mas é muito estranho que um militar, um sargento aposentado que tem rendimentos de 12 mil por mês, tenha movimentado mais de 3 milhões de reais nas contas do Mauro Cid. Ora, isso tudo tá muito estranho e mostra que os militares não queriam golpe nenhum, pessoal. Ah não, os militares querem dar golpe, eles não queriam golpe nenhum. O que eles queriam era dinheiro e prótese, pessoal. Era dinheiro e prótese de piu-piu. Por isso que eles queriam que o Bolsonaro continuasse como presidente da república, porque eles iam ter direito a próteses, azulzinho, desvio de verba, colocando no Pix do Mauro Cid e também leite condensado. E esse militar, que era o auxiliar do Mauro Cid na ajudança de ordens, ele também tem relação com a Michelle Bolsonaro. É porque esses e-mails todos que foram revelados com as quebras de sigilo do Mauro Cid mostram que ao longo de 11 meses, Michelle Bolsonaro recebeu 60 mil reais de depósitos liberados pelo Mauro Cid. Vocês sabem de todo esse escândalo envolvendo a Michelle e o Caixa 2 e as rachadinhas no Palácio da Alvorada. Michelle tinha ali a sua equipe de assessoria, os seus assessores pediam dinheiro para o Mauro Cid que liberava em dinheiro vivo, em cash. E esse sargento aí que fez os depósitos na poupança do Mauro Cid também depositava na poupança da Michelle. É uma situação assim que se continuar vai cair todo mundo. E o mais gostoso disso tudo é que esse escândalo atual, ele só veio a público e só tá atormentando a vida do Bolsonaro e também da Michelle e de todo o bolsonarismo por culpa dos próprios bolsonaristas. Porque foi graças à quebra de sigilo telemático do Mauro Cid pela CPI dos atos antidemocráticos que nós ficamos sabendo do caso do Rolex. E aí toda a situação veio à tona e depois a investigação acabou sendo revelada, porque ela estava em sigilo. É impossível a Polícia Federal, em 4 dias desde que o caso veio à tona ao público, já tenha avançado tanto nas investigações. Isso aí já tá rolando, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Os bolsonaristas encheram o saco, quiseram essa CPI para pressionar o governo federal, falando que o governo facilitou a entrada, a invasão, e agora tá aí. A CPI saiu do papel, os bolsonaristas ferraram o Bolsonaro e ferraram o gostoso. É aquela máxima, né? A CPI a gente sabe como ela começa, mas nós não sabemos como ela termina. E vai terminar com a prisão do Bolsonaro, graças à participação da CPI, porque foi a CPI que revelou os problemas do Mauro Cid, tornando assim a prisão do Bolsonaro muito mais natural e sem resistência por parte da sociedade, porque a própria Polícia Federal já tem elementos para apontar crime de peculato e outras coisas mais contra Michelle e também Bolsonaro, segundo informações da Bela Megali do O Globo. E a Polícia Federal, pessoal, já tem essa situação tão cristalizada e tão consolidada que nem delações premiadas serão necessárias. Cid não vai ter que fazer delação premiada no caso das joias e também não vai ter que fazer delação premiada no caso da falsificação dos imunizantes, que esse sargento, comparsa do Mauro Cid, está preso porque ele falsificou, ajudou o Cid a falsificar os dados do Bolsonaro. As provas são tão robustas, são tão contundentes que não tem como o Bolsonaro escapar da prisão. Não tem jeito. Nem a delação é necessária mais. E as provas
continuam surgindo contra Bolsonaro. Por isso que eu tenho que fazer os vídeos para você. Por isso, porque esse caso é o caso que mais abala o Bolsonaro. Não tem como ele escapar. E a prova que surge agora é direta contra o Bolsonaro. Porque o Frederic Vassef, o anjo, que tem cabelos misteriosamente pretos, não sei, ele tem quase 70 anos, mas tem cabelos pretos, eu não consigo entender isso. Sinceramente não consigo entender. O Frederic Vassef, ele viajou até os Estados Unidos para comprar ou recomprar o relógio que havia sido vendido pelo Cid. O Bolsonaro criou um atrito com o Tribunal de Contas da União para dar tempo para que o Vassef fosse até os Estados Unidos recomprar o relógio. Porque houve lá um atrito com relação ao salário do Bolsonaro. Foi tudo um jogo de cena para que o Bolsonaro pudesse recuperar o relógio a tempo, devolvendo para o TCU. Então o que aconteceu? Nós temos de prova um recibo no nome do Vassef por ter recomprado o relógio. Nós temos um encontro do Vassef com o Mauro Cid para a entrega do relógio. E agora a Polícia Federal também tem provas de um encontro do Cid, do Bolsonaro e do Frederic Vassef para organizar essa viagem aos Estados Unidos. A Polícia Federal vai chamar o Vassef para prestar depoimento. É necessário saber como que o Vassef conseguiu esse dinheiro para recomprar o relógio e como que foi feita essa operação. Se foi depósito, se foi dinheiro, como aconteceu. Só que se o Bolsonaro organizou a viagem do Vassef ou participou, não tem como ele falar que ele não estava envolvido. Não tem como. Bolsonaro sabia de tudo. A imagem dele está super abalada. Esse é o escândalo que mais afeta a imagem do Bolsonaro. Mais do que falsificação dos imunizantes, dos dados cadastrais, mais do que Zambelli e Delgatti, mais do que Polícia Rodoviária Federal, mais do que pandemia, mais do que qualquer coisa. Porque esse caso não é subjetivo. A pandemia, por exemplo, que é o maior crime de Bolsonaro, para alguns bolsonaristas é subjetivo. Porque pode falar o seguinte, não, mas aí o Bolsonaro fez o que ele podia, não tinha imunizante, aquela coisa toda. Mas aqui não, aqui é corrupção. Não tem, ele roubou, ele pegou o dinheiro, ele pegou o relógio e vendeu. E uma parcela grande da população brasileira enxerga a política simplesmente como combate à corrupção. Como corruptos e não corruptos. O que tem a política? A política não é política, não são políticas públicas, redução à pobreza, não. Na cabeça das pessoas tudo melhora se combater a corrupção. Ah, vai melhorar a educação? Vamos combater a corrupção. Vai reduzir a pobreza combatendo a corrupção. Por isso que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol tem tantos votos. Só que para essa parcela da população que também vota em Bolsonaro, Bolsonaro é corrupto. Porque ele desviou a joia. Ah, mas tem toda a defesa, o entendimento do Tribunal de Contas, portaria para lá, portaria para cá. É uma estratégia muito frágil de defesa. Pelo seguinte, se tivesse na legalidade, se as joias fossem mesmo do Bolsonaro, se ele pudesse vender, por que ele escondeu? Por que ele não declarou? Se eram bens de uso dele, que ele poderia vender e fazer o que ele quisesse, por que ele escondeu as joias? Por que ele não declarou? Por que ele não passou pela alfândega? Por que ele não fez o documento? Ah, mas ele não fez, as joias entraram de um modo ilegal. Então é um argumento frágil. É tão frágil que os aliados do Bolsonaro, aliados pesados dele, que sempre o defenderam nos bastidores, nos momentos mais críticos e mais difíceis, começaram a cobrar o Bolsonaro, segundo informações da revista Veja. Hoje, terça-feira, tá rolando, se já não rolou, uma reunião do Bolsonaro com seus aliados, porque eles querem falar pro Bolsonaro o seguinte, chega de surpresa, o que você tem? O que mais vai sair daqui para que a gente já possa nos preparar? Porque não adianta a gente sair em defesa de você se você não confia na gente, porque nós vamos falar uma coisa e depois vai sair outro escândalo. O que mais você fez? Nós precisamos estar na mesma página, nós precisamos entender o que está acontecendo, até mesmo para nós nos defendermos e para nós nos protegermos ao fazermos a defesa a você, porque o que está em jogo, pessoal, é a eleição de 2024. Ninguém em sã consciência vai fazer um apoio declarado a Bolsonaro numa situação que é imprevisível. Se a cassação política do Bolsonaro já o afetou tanto assim a percepção de imagem, a ponto dele ser visto como um parceiro tóxico para subir ao palanque, o que vai ser de uma prisão? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é do MDB, começou a colher pesquisas e ele viu que o apoio do Bolsonaro pode afetar a votação dele. Isso chegou até o PL. O PL está preocupado, porque o investimento no Bolsonaro tem sido um investimento muito forte. O dinheiro gasto é um dinheiro milionário. Então, nós vamos investir no Bolsonaro e depois o que vai acontecer? Ele não vai dar retorno? Por que a gente vai tentar filiar tantos prefeitos se o Bolsonaro não vai dar retorno para nós? Por que nós vamos tentar colocar Bolsonaro no palanque se ele não vai dar retorno, se ele tira votos? Então é um investimento ruim. Essa é a preocupação.
Eles não querem nem saber de Bolsonaro, os aliados. Eles querem fazer uma estratégia de defesa para que eles não saiam de calça, não sejam pegos de calça curta e acabem sendo prejudicados para 2024. O bolsonarismo passa sim por um momento de enorme crise provocada por eles próprios. Bolsonaro está sendo consumido pela burrice do próprio bolsonarismo, o que é simplesmente delicioso.